Paz do Senhor, queridos, essa é mais uma edição do Culto Racional. Estamos começando aqui na rede TV, Monte Sião, com muita alegria sobre a graça, a bênção do Senhor. Essa é a edição desse nosso programa, que temos certeza que o Senhor tem falado para a sua vida, porque aqui nós dispomos a santa palavra do Senhor, que inevitavelmente fala para nós. Nós temos esse privilégio de ouvirmos, de estudarmos aquilo que Deus revelou para os homens, e para nós é uma alegria, sim, ter essa oportunidade, ter esse veículo, para poder falar com você, o nosso querido internauta que está sintonizado, ou você que um dia vai clicar aí na nossa página, na página da TV Monte Sião, vai olhar lá ministrações e vai ver culto racional. Quando você clicar, vão aparecer os diversos programas que foram feitos com esse mesmo tema. E que tema é esse? Desde fevereiro deste ano, vai completar um ano agora, nós começamos um estudo no livro de Romanos. Estamos ainda a fechar o livro de Romanos, aliás, o capítulo 2 desse livro. Passamos aí, desde fevereiro, alguns meses, discutindo versículo por versículo, e a ideia é fazermos isso com toda a Bíblia, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Começamos com Romanos, porque é um livro considerado um livro profundo, que mostra assim, grandes verdades da doutrina cristã, da fé cristã, e por isso nós elegemos esse livro como primeiro, e temos sido muito abençoados aqui neste programa. Hoje a gente vai dar continuidade e sempre com aquela ênfase, de discutir os princípios que a palavra de Deus mostra nessa leitura, nesses capítulos, nesses versículos. A gente discute da maneira mais exaustiva possível e depois fazemos uma aplicação à nossa vida de fé prática, deixamos que a palavra de Deus julgue a nossa vida como ela está, fazendo uma aplicação para os nossos dias, para a nossa realidade. Essa é a ideia do culto racional, que é um programa que eu sempre digo que é amigo da fé, porque ele sempre busca na palavra de Deus elementos que julgam a fé, que fortalece a fé, que pergunta se a fé de fato está de acordo aquilo que o Senhor Deus revelou na sua santa palavra. E com certeza nós sabemos que quando lemos a palavra de Deus, quando Deus fala para nós, com certeza nós somos transformados, porque é isso que a palavra de Deus faz. Bom, hoje a gente vai dar continuidade e eu já quero convidar você para uma leitura da palavra de Deus, mas antes vamos fazer uma oração, para que o Senhor, o seu Santo Espírito esteja conosco nesta tarde. Ó Senhor da glória, santificado Senhor, exaltado é o teu nome. Nós somos gratos a ti, Senhor, por tantas bênçãos recebidas das tuas mãos. Senhor, somos gratos a ti, porque sabemos que o Senhor é conosco. A tua palavra nos foi dada, Senhor, e nos foi dada para nos corrigir, nos iluminar, nos encaminhar até a tua presença, Senhor. E o Senhor nos deu esta palavra gratuitamente, Senhor, pelo poder da tua graça, e hoje nós temos a oportunidade de meditar nela, Senhor. Nós rogamos, ó Santo Espírito, que o Senhor esteja conosco nesta tarde. Ó Santo Espírito, que o Senhor possa usar a nossa instrumentalidade, a minha vida, Senhor, para falar ao nosso internauta que está conosco, nos acompanhando, que cada palavra que for dita aqui seja dirigida por ti, Senhor. Que tudo que for dito venha do coração, do teu coração, Senhor, da concordância tua, que nada seja dito apenas, Senhor, usando um raciocínio humano, que venha puramente da minha vontade, do meu querer, mas que eu possa, Senhor, me colocar diante de ti, para ser instrumento teu, para que possamos falar fortemente, para que o teu Espírito tenha essa liberdade de falar fortemente ao coração dos nossos internautas, transformando-os, Senhor, despertando-os, meu Deus, as suas vidas, ó meu Deus, restaurando os seus lares,
que tudo seja feito de acordo com a tua santa vontade, Senhor. Seja conosco, rogamos também que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos restaurar, nos abençoar. Senhor, com a tua presença. Senhor, que os nossos pecados sejam esquecidos. E nesse instante o sangue de Jesus, o teu Filho amado, com a sua eficiência maravilhosa, nos purifique diante de ti e nos faça aceitáveis diante de ti, Senhor. Senhor, aceita a nossa meditação. Seja conosco, portanto, em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu quero voltar à leitura da Santa Palavra de Deus, que está aqui no livro de Romanos, capítulo 2. Nesses dias, estamos discutindo, né, o comportamento dos judeus, dos religiosos daquela época, que se consideravam mestres, guias de cegos, mas que eles conheciam muito bem as Escrituras reveladas, né, a verdade revelada. Eles tinham a lei, os profetas, e Deus usa o apóstolo Paulo, que era um rabino convertido, né? Deus usa Paulo para questioná-los. E esse questionamento, ele serve também para as nossas vidas hoje, depois de mais de 2000 anos, serve também tais questionamentos para nós que somos religiosos, né? Nós que abraçamos a fé cristã. Então, a gente pode projetar, né, essa dimensão aqui de cobrança de Deus a estes homens que se diziam religiosos, que se diziam praticar uma fé, mas prática esta que levavam até os gentios a blasfemar de Deus. Será que a vida de fé, a vida prática que eu estou tendo hoje, que você está tendo hoje, ela está honrando a Deus, ela está adorando a Deus, ou a minha vida e a tua vida serve apenas para que os homens blasfemem contra Deus? Jesus disse assim, que as nossas obras, elas sejam vistas pelos homens e que eles glorifiquem a Deus por causa delas, tá certo? Então, a nossa vida, o nosso testemunho deve convergir para a glória de Deus. O nosso testemunho tem que ser tal que as pessoas que estiverem convivendo conosco possam glorificar a Deus livremente, sem ninguém forçá-las, mas porque elas constataram uma verdadeira transformação, uma verdadeira vida penitente de dedicação ao Senhor, de comunhão, de intimidade com Deus, e ela possa dizer, olha, esse rapaz, essa moça, esse homem, essa mulher, realmente tem vida com Deus, são transformados, eu quero ser como ele é, eu quero ser como ela é. É assim que é o testemunho, é assim que o nome de Jesus que está sobre as nossas vidas vai ser glorificado, vai ser honrado. E isso é um dever nosso. Um dever não por uma obrigação legal, mas por uma obrigação, um constrangimento que o nosso amor pelo Senhor Jesus nos leva. Então, a nossa vida com Deus deve ser fruto de um relacionamento. A nossa obediência deve ser fruto de um relacionamento de amor, né? Nós temos prazer de servir ao Senhor, nós temos prazer, nós o amamos tanto que não queremos servir, não queremos ofender, nós queremos servi-lo, nós queremos agradá-lo. Esse é um relacionamento que é entre duas pessoas que se amam. É sempre assim que acontece. Observando que do outro lado desse relacionamento está Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que nos libertou, que nos levou até a presença do Pai livremente e nos leva em um estado de perfeição para que possamos ter essa comunhão com o ser perfeito, com o nosso Deus. Bom, mas alguns versículos aqui, Romanos capítulo 2, versículos 21 em diante, eu vou ler até o 29, porque logo após fecharmos o versículo 23 e 24, que são os versículos de hoje, espero que a gente tenha tempo, a gente vai entrar num outro grande tema associado a este, que é o tema da circuncisão. Vamos aprender um pouco o que é a circuncisão, quem é que pratica a circuncisão, quem praticava na época, hoje ainda se pratica a circuncisão. A informação é importante porque hoje 1/7 da população dos homens da terra é circuncidada. Que interessante, né? Então a circuncisão ela foi estabelecida por diversos motivos, entre eles motivos de iniciação sexual,
motivos de higiene, etc. A gente vai ver isso com detalhe, mas não antes de fecharmos esse bloco que fala da desobediência dos judeus. Bom, e o texto em 21, Romanos 2, 21, diz assim: Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Nós discutimos, inclusive, na vez passada. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas, se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a circuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei. Não te julgará, porventura, a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não da letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Isso é muito profundo, a gente vai ver o significado dessas coisas. Mas o versículo 23, que diz, observe: Tu, pois, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Qual é o contexto aqui? Os judeus, eles tinham a lei mosaica, foi dada a eles desde Êxodo 19. E eles passaram ali séculos conhecendo a lei, estudando a lei, ensinando a lei, e ao ponto de se considerarem mestres, e até condenavam os povos gentílicos que não tinham a lei. E então esperava-se que esses religiosos ao menos cumprissem a lei. Mas esse texto da palavra de Deus, ele traz um flagrante, ele desmascara uma hipocrisia religiosa de homens que, apesar de ensinarem a lei, eles, de forma assim abrangente, abundante, eles não praticavam a lei. É claro que está se falando de uma maioria, está se falando de uma baixa espiritualidade daquela época, de muitos e muitos e muitos, até sacerdotes entre eles, que não cumpriam a lei no seu dia a dia, na sua prática de fé, mas vestiam uma máscara, viviam uma vida religiosa de hipocrisia. E o Espírito de Deus, que ama a todos, e o fato de nos amar, ele nos corrige, O Espírito de Deus usa esse apóstolo, que era conhecedor disto, porque Paulo vivia entre os rabinos, ele era um rabino, ele sabia muito bem do que ele estava dizendo. E quando o Espírito de Deus lhe dirige para escrever esse tratado aqui sobre a impenitência dos judeus e falar, para exibir a justiça de Deus, para mostrar que os homens não têm méritos próprios, e exaltar os méritos, a justiça, a perfeição de Deus, Paulo sabia exatamente o que o Espírito de Deus estava se referindo quando falava sobre a prática dos judeus. E é exatamente nesse contexto que Paulo introduz a ideia da verdadeira circuncisão. Paulo introduz uma doutrina que ele vai explorar nesse livro, que é a doutrina do nascimento, o novo nascimento, a verdadeira transformação que Deus faz, a transformação moral que Deus faz do homem, através da operação do seu Santo Espírito, e também uma transformação metafísica, que ela nos leva por um caminho, quando você nasce de novo, você é introduzido num caminho aonde você vai ser transformado à semelhança da imagem do próprio Cristo, do próprio Filho de Deus, que é perfeito. Todos nós que nascemos de novo estamos andando nessa trajetória. Esse é o projeto de Deus.
Pode não ser o projeto dos homens para você. Pode não ser o projeto do seu pastor para você. Pode não ser o projeto da comunidade que você está para você. Mas o projeto de Deus, para a sua vida e para a minha vida, é nos tornar parecidos com o seu Filho. É que o nosso caráter seja transformado ao caráter de Jesus Cristo. A Bíblia fala, ao conhecimento de Cristo, a varão perfeito, a estatura, né, do varão perfeito. Né? Deus quer que cheguemos a esse estado de perfeição. E Ele já nos muniu de todos esses recursos, porque Ele mesmo, na pessoa do seu Santo Espírito, Ele veio morar em nossas vidas e o poder do seu Espírito, né, a manifestação do seu Espírito, a manifestação do poder da sua graça nos dá vitória sobre o pecado. E não só isso, a Bíblia diz que a graça se manifesta salvando os homens, mas também ensinando os homens a ter essa vida piedosa. Então, a ação do Espírito de Deus sobre a regência, a agência divina na vida do salvo, leva esse salvo, né, a uma trajetória de santificação, de perfeição, a trajetória do próprio Cristo. Né? Jesus diz, eu me santifico por eles. Ele disse, ó Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Jesus deixou uma trilha de santidade, né, de vida com Deus, né? E Efésios capítulo 2:10 diz que Deus preparou uma vida, né, um estilo de vida para que eu andasse, para que você andasse nesse estilo. Deus tem isso para mim e para a sua vida. É uma vida que nos leva a uma direção, né, de crescimento em espiritualidade. Não é essa mediocridade que muitas vezes as pessoas tomam para si, às vezes até um legalismo, né, que acontece nas religiões. No cristianismo também tem certos legalismos, a semelhança do que acontecia aqui, voltando aqui para os judeus. E na realidade, diz assim, tu que te glorias na lei, que era o caso dos judeus que tinham a lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Isso era constatado, né? Os judeus praticavam com abundância as ações atacadas, né, pela própria lei mosaica. Praticavam com abundância. A lei mosaica proibia esses pecados aqui, que são pecados até externos. Observe que não está listado aqui os pecados que acontecem no interior, no nível das intenções, que ninguém pode saber, só Deus sabe. Ninguém sabe das minhas intenções, né? O que está acontecendo no meu coração, na minha mente. Há pecados, né, na mente do homem, no coração do homem. Jesus, ele falou isso. Ele diz, ó, você acha que adulterar é você pegar o seu carro e levar uma mulher ou levar um homem para um motel e dormir e deitar com ele e manter relação sexual com ele ou com ela? A lei diz que é assim. Eu, porém, vos digo. Observe, o Filho de Deus, ele reedita, né, os mandamentos sob a dimensão agora de uma graça que é abundante, que nos corrige até o nosso interior. Portanto, ela passa por essa dimensão das intenções do homem e aponta o pecado do homem, mas ela vem para restaurar. E Jesus disse, eu porém vos digo, se você simplesmente olhar para uma mulher, olhar para um homem e desejar no seu coração, desejá-la ou desejá-lo no seu coração, você já pecou. Observe. Mas Paulo, o Espírito de Deus usa Paulo aqui nessa discussão, né, sobre essa problemática e nem cita a questão das intenções. Porque já era bastante se falar aqui de pecados externos, né? Pecados que facilmente poderia se ver, porque a situação na época era tão escandalosa, né, que bastava qualquer pessoa observar certas lideranças judaicas e poderia constatar que elas estavam mergulhadas nesses pecados. Que coisa lamentável. Eles não deveriam, portanto, ser absorvidos pelo juízo de Deus. Observe que esse texto de Romanos 2 está se referindo ao juízo de Deus e apresenta diversas características do juízo de Deus, como ele vai ser lá no juízo final, os critérios, né, que vão ser obedecidos ou seguidos no julgamento das pessoas, dos povos ali no juízo final. Então, mas há de fato aqui um clamor do Santo Espírito.
né? Um clamor para que haja arrependimento. O texto fala da necessidade do arrependimento, né? O texto está falando disso. Aí Paulo, é nesse momento que Paulo introduz o princípio da graça sobre a verdade da regeneração espiritual em Cristo, quando ele começa a falar da circuncisão. E é a partir daí que entra esse tema, a graça começa a aparecer. Capítulo 1, capítulo 2, vem falando aí da degeneração do ser humano, né, da natureza humana. Condena também o orgulho religioso, o pecado dos religiosos, mas também introduz o socorro divino, né? Deus, ele manifesta a sua graça, né? A regeneração através de Jesus Cristo, da cruz e ressurreição de Jesus Cristo. É através desses elementos, né? Através do mediador, que o Senhor Deus liberta os homens dessa saga maligna, né? De pecados, da hipocrisia, né? Do legalismo. Isso é muito grave, porque o legalismo ele propõe o homem com seus méritos, com sua farsa, né? Se colocar diante do Deus Santo para ganhar, digamos assim, vantagens espirituais, para merecer, digamos assim, as vantagens da glória, da graça, apenas com seus méritos pessoais, que ele não tem como conseguir isso, não há como. Só Jesus Cristo nos introduziu a esta graça, por causa dos seus próprios méritos, porque ele é perfeito. E a palavra de Deus diz que os meus méritos, a minha justiça é trapo de imundície diante de Deus. Não temos condição de competir a nossa justiça com a justiça de Deus. Mas os religiosos se enganam, muitos religiosos, é o caso aqui dos judeus, se enganavam. Achavam que aquela pseudo-prática da lei, né, seria suficiente para absorvê-los, né, no juízo de Deus. Mas o Senhor Deus estava condenando eles. Mas por outro lado, Deus não estava abandonando eles, estava apresentando agora o Evangelho de Jesus Cristo. Essa carta trata do Evangelho de Jesus Cristo. Glórias a Deus, que é a salvação pelos méritos de Jesus Cristo, a salvação através daquilo que Jesus fez, através da fé no Senhor Jesus, mediante o arrependimento. Quando nós nos orgulhamos, né, da nossa prática religiosa, o arrependimento fica muito longe, ficamos muito especiais, ficamos muito cheios de nós mesmos, autoconfiantes, né? Nos enganamos com as praticazinhas de coisas boas que a gente tenta fazer e achamos que isso é suficiente diante de Deus, quando na realidade o Senhor Deus disse: olha, você está perdido, você precisa correr imediatamente aos pés de Jesus Cristo, arrepender dos seus pecados, e Ele vai restaurar a sua vida. É isso que todo ser humano precisa, não há mérito. Não adianta nós chegarmos com as nossas conveniências diante de Deus, com a nossa sacola cheia de coisas, de argumentos, de recursos, de boas obras. Nada disso serve. Esse tipo de bagagem não entra no reino dos céus. O que entra no reino dos céus é eu e você sermos lavados, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, porque os méritos é do Senhor Jesus. Bom, então, não há uma redenção de acordo com princípios legais. Essa é a grande questão. É curioso como o que acontecia aqui entre os judeus, de acharem que o fato, até de alguns tentarem, né, obedecerem à lei, muitos obedeciam à lei parcialmente, ninguém conseguia obedecer completamente. Só quem fez isso foi o próprio Cristo. Mas suponha que eles obedecessem grande parte da lei, tá? Mas isso não é, mesmo que ele, vamos dizer, cumpriu a lei completamente, isso para Deus não é santidade, né? Porque na realidade o que há, a necessidade que é de uma transformação moral no interior do homem, uma restauração, né? Uma aquisição de uma natureza com a qual Deus tem a comunhão. Então, mesmo que se cumprirmos a lei, mesmo se cumpríssemos a lei, isso não seria santidade do ponto de vista de Deus, porque do ponto de vista de Deus, santidade significa estar em Cristo.
Mas nós fundamos sistemas religiosos ao longo da história e muitas vezes, quando não pregamos o Evangelho de Jesus, nós pregamos os dogmas, né, das nossas igrejas, nós pregamos os dogmas, né, do nosso sistema religioso. E quando nós temos uma pessoa que cumpre tudo que aqui o dogma diz, né, por exemplo, eu estou numa igreja, né, já estou preocupado, tenho que cortar cabelo, porque eu estou na igreja que eu não posso ter cabelo grande, o homem não pode ter cabelo grande. Pode cortar, né? Além disso, eu tenho que ter terno e gravata, né, para poder estar expondo a palavra de Deus. Essa é a indumentária. Domingo de noite, você chegar no púlpito sem terno e gravata, misericórdia. Então, nós estabelecemos 1 milhão de coisinhas para a nossa própria conveniência, transformamos isso, né, em lei e dizemos para os irmãos, se você cumprir essas leizinhas, você é perfeito, você está salvo. Mas isso é conversa fiada de sistema religioso. Não, Deus não vê isso, tá? Deus não vê isso. O que Deus vê é a verdadeira circuncisão, que nós vamos introduzir aqui. É o fato de você estar nascido de novo. E é óbvio, né? É óbvio que se eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, se eu tenho comunhão com Cristo, se eu tenho intimidade com Deus, é óbvio que eu vou obedecer ao Senhor. É óbvio que o Espírito de Deus vai me dirigir numa trajetória de santidade. E isso é responsabilidade de Deus. O próprio Deus se encarrega de santificar a minha vida. Isso é projeto de Deus para a minha vida e para a tua vida. A santificação que Deus quer fazer na minha vida, Ele não deixou na minha mão para com os meus próprios esforços eu me santificar. Eu não tenho competência para isso. Eu não tenho essa condição. Agora, o Espírito de Deus, né, através, a partir, né, da minha comunhão que eu tenha com Ele, Ele vai me dirigir, Ele vai estar comigo, eis que eu estou convosco. Né? Jesus disse, olha, vamos andar junto comigo, leva o meu jugo, meu fardo é leve, vamos andar junto, é comunhão com Deus. É comunhão com Deus, não é obediência de dogmas, né, que só satisfaz as expectativas do sistema religioso. Na realidade, é comunhão com Deus, é vida diária com o Senhor Jesus, é comunhão com Ele, é intimidade com Ele. A gente anda junto diariamente. E aí o Espírito de Deus vai nos ensinando os passos de Jesus. Vai nos ensinando os passos da verdadeira obediência, né? Da verdadeira comunhão. Uma comunhão agora recheada com a presença do Senhor. Inevitavelmente vamos trilhar uma vida de santidade, mas uma vida que foi construída em conjunto com o Senhor. Não é um esforço humano para nós satisfazermos as expectativas das nossas lideranças, que quer que a gente seja assim, assado, etc. Não, mas nós fazemos isso porque temos um relacionamento com o Senhor. Os judeus não entenderam isso, o judaísmo não entendeu isso. Ele entendeu que era a tábua da lei, os mandamentos, e vamos seguir ali, né, o que está escrito ali, ainda que o nosso interior esteja podre, cheio de pecados, ainda que não tenhamos comunhão com Deus, mas basta a aparência. E essa carta, apesar de ser, esse capítulo, né, se referindo aos judeus, apesar de ser um capítulo muito duro para eles, eu entendo isso como uma manifestação da misericórdia de Deus para a vida deles, porque estava alertando-os do seu erro. Deus estava convidando-os para uma comunhão com Ele. Tá? E a gente tem muito que aprender, porque os sistemas religiosos dos nossos dias não são muito diferentes. Hoje nós somos talvez mais capazes de esconder certas coisas, tá? Nós escondemos, nós iludimos, nós promovemos cultos e até na nossa própria vida um sistema de uma máscara tão sofisticada que às vezes só Deus consegue enxergar essas debilidades, né, espirituais. Mas o pecado, como mentira que tem perna curta, sempre está aparecendo aí. E hoje eu digo aos senhores e às senhoras que o testemunho evangélico nesse país chamado Brasil, ele está completamente comprometido. Não adianta você, meu irmão, dizer, mas eu não sou de tal igreja, eu não sou desse grupo, eu não tenho nada a ver com isso. Você tem a ver com isso sim, sabe por quê? Porque a fé é de todos, né? Você é batista, é presbiteriano, é assembleano, é metodista, é da Universal, de onde for,
A fé é de todos e o escândalo, quando vem, atinge a todos. Então, o nome do Senhor Jesus está sobre as nossas vidas. Eu e você, querido irmão, precisamos honrar o nome de Jesus, né? Honrar o nome de Jesus. O texto se refere aos judeus, no versículo 24, diz assim: porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Observe. Então, a mera obediência a preceitos legais não pode limpar a alma do homem, dos pecados, né? Os pecados da alma do homem, não. Né? A mera obediência não faz isso. O que limpa os meus pecados, né, é o sangue de Jesus. Observe, que para eu ser livre dos meus pecados, eu não posso fazer isso sozinho, com os meus próprios recursos, mesmo que eu tente cumprir, ser obediente aos preceitos legais. Por isso, meu irmão, para de impor dogmas da sua denominação para os irmãos. Ensine a eles que o que nos leva à presença de Deus é o sangue derramado. Portanto, o sangue derramado de quem? Do Senhor Jesus. Então, para eu chegar na presença de Deus, não posso chegar sozinho com meus méritos. Eu preciso de um intermediador. Eu preciso de um mediador. Foi Jesus que derramou o seu sangue. E por causa desse sangue derramado, os meus pecados são retirados, são perdoados, são limpos, são removidos. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, é através de Jesus que eu consigo chegar na presença de Deus. Foi Ele que pagou o preço infinito. Foi Ele que se colocou como meu substituto diante de Deus. O meu substituto, que Deus vê em Jesus os meus pecados e vê que Jesus pagou essa dívida e, portanto, Ele me aceita através de Jesus Cristo. Não por causa dos meus méritos, mas por causa daquilo que o Filho dele fez. Aquilo que o Filho dele fez é suficiente para que o Senhor me aceite na sua presença. É por isso que essa obediência aos dogmas não nos leva a nada, porque isso aí se transformaria numa salvação por prática de obras. E a gente vai ver nesse mesmo livro que a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Até porque as nossas obras comparadas, né, com o padrão de Deus, né, o padrão moral absoluto, com os méritos de Jesus Cristo, com as obras de Jesus Cristo, tudo isso é lixo quando comparamos com o padrão divino. Os judeus não entenderam isso, tá? O versículo diz: tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. A palavra transgressão aqui, parabassis no grego. Parabassis significa ultrapassar uma linha de uma verdade conhecida. Observe que a situação dos judeus era diferente, era diferenciada, o pecado deles, né, vamos dizer assim, do pecado dos gentios. Porque os gentios que eles condenavam pecavam pela ignorância, porque os gentios não tinham a revelação da lei, mas eles tinham. Por isso que o autor, Paulo, usa parabassis, porque tem outras palavras, né, no grego que significa a mesma transgressão. Por exemplo, hamartia, que se traduz também como pecado, mas é transgressão. Tem diversas outras palavras, mas nesse texto, Paulo escreve parabassis. Parabassis significa ultrapassar uma linha estabelecida por uma verdade conhecida. Então, eles estavam transgredindo com conhecimento. É diferente de transgredir sem conhecimento. Transgredir na ignorância é completamente diferente de transgredir sabendo. Transgredir sabendo significa que a pessoa tem consciência daquilo que Deus diz e, mesmo assim, ela avança a linha. Ela avança a linha amarela. Quando a gente está em outros países, né, que tem trem, então tem uma linha, aí dependendo do país, mas na maioria dos casos a linha é amarela, porque é internacionalmente conhecido, e as pessoas ficam ali conversando, né, e tem as câmeras, né, que estão monitorando, e o trem está para vir, e de repente as pessoas ultrapassam a linha amarela. Imediatamente tem um funcionário que vai dizer: por favor, volte, não ultrapasse a linha amarela, volte para trás da linha. Por quê?
Porque ultrapassando aquela linha, o trem passa em velocidade e pode levar a pessoa, ou mesmo a pessoa cair lá embaixo, né, naquele fosso onde tem o trilho do trem. Então, a palavra Parabasses, ela representa exatamente isso. Então, era um pecado especial dos judeus, quando comparando com o pecado dos gentios, que não tinham conhecimento da verdade revelada. Até hoje, eles transgridem contra o Evangelho de Jesus Cristo. Tá? Até hoje, eles não aceitam o Evangelho de Jesus Cristo. Eles pisam o Evangelho de Jesus Cristo. Tá? Pisam com seus pés. Como é que eles fazem isso? Pelo seu modo pecaminoso de viver, né? Seu modo desregrado e licencioso de viver. Bom, então era isso que estava reclamado aqui. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Os gentios viam isso. Viam homens religiosos, né? Viam mestres que ensinavam a lei, mas que na sua vida prática eles desonravam a lei e, portanto, ao Deus que lhes deu a lei. Deus que nos livre dessa condição. Mas, lamentavelmente, nos nossos dias acontece exatamente isso. E agora a gente já está fazendo, obviamente, uma aplicação, né? Uma aplicação daquilo que vivenciamos nesses dias, os sistemas religiosos desses dias, aonde lideranças, e aí a gente tem que falar das lideranças mesmo, porque eles que se supuseram líderes, né? ou que se impuseram como líderes, eles assumiram a postura de ungidos, né? Aí tem as diversas, os diversos títulos que nós mesmos inventamos, né? Dos bispos, dos patriarcas, do que for, né? Nós incorporamos essa pseudo-autoridade, né? Manipulamos textos bíblicos para dizer que temos autoridade para isso, autoridade para aquilo, e um quer ter mais autoridade do outro, que é para mandar. Mas toda unção que a palavra de Deus revela, que homens de Deus tiveram, né? Toda autoridade que aconteceu, né? no âmbito da fé, particularmente eu posso caracterizar aqui a autoridade do Filho de Deus, a maior autoridade que há. Todas essas unções sempre foram dirigidas para servir. Aí o exemplo de Jesus. E agora a gente fica correndo atrás de título, tem uma máfia aí que anda nas cidades convocando pastores, eles dizendo que tem unção para consagrar os pastores a bispos, a apóstolos, ao que for. E eles vêm nas cidades, reúnem alguns pastores interessados nessa unção maior, especial, e cobram. Olha, essa unção aqui é R$2.000, você vai pagar e a gente vai te ungir. Isso é palhaçada, irmão, isso é palhaçada. Nada tem a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Há 2 anos atrás, estivemos na Inglaterra e lá ficamos hospedados na casa de uma missionária, amiga nossa, e lá ela disse, você sabe que está tendo um congresso aqui na Inglaterra, um congresso muito especial. De que congresso é esse? É um congresso de consagrações. Eu digo, tem esse congresso? Tem. É um grupo famoso que vive espalhado aí pelo mundo, rodando o mundo todo, fazendo consagrações. Tá? Mas tem uma tabela. Se for para diácono, é tanto. Né? Se for para presbítero, é tanto. Se for para pastor, apóstolo, evangelista, tinha unção até para pregador internacional. Que maravilha, era só pagar. Isso é palhaçada, porque, me desculpe aí os sinceros, que eu sei que tem gente sincera acreditando nisso. Me desculpe, irmãos. Mas diante da palavra de Deus, a gente não pode dar razão a um negócio desse, quando a palavra de Deus revela uma outra coisa. A unção, né, a autoridade é para servir. É essa autoridade, não é para mandar. E esses homens religiosos, esses judeus, as lideranças, por isso que eu estou me referindo às lideranças, porque a palavra de Deus ataca diretamente, né, os líderes. Eles se consideravam mestres, até superiores aos judeus, às pessoas, entre aspas, normais, e muito mais superiores aos gentios que eram ignorantes.
Eles se consideravam luzes para o povo, se consideravam luzes. Se você for olhar nos escritos judaicos, o Talmud, eles se autodenominam luzes de Israel. Mestres de cegos, guias de cegos, né? Mestres disso, mestres daquilo. Títulos para mandar, títulos para se exibir. Hoje não está diferente. Então essa palavra cabe para hoje. Essa palavra está falando fortemente no meu coração. Está falando fortemente nos nossos corações. Vamos parar de explorar o povo de Deus com essa hipocrisia. Vamos santificar a nossa vida. Vamos ser dirigidos pelo Espírito de Deus para sermos verdadeiros homens de Deus, com testemunho na praça, para que o nome do Senhor seja honrado nas nossas vidas, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Deus, como disse Jesus. O versículo 24 diz assim: porque está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Olha o que esse versículo está dizendo. Os judeus, observe, respeitavam o nome de Deus, observe, ao ponto de não pronunciarem o nome de Deus. Olha só, olha o que é o legalismo. O nome Jeová, ou melhor, Yahvé, não era pronunciado, porque ele é supremamente reverenciado entre os judeus. Ninguém pronunciava esse nome. Então, Yahvé significa autoexistente, tinha um outro nome de Deus que significa Senhor, que é Adonai. Então fizeram uma espécie de uma junção das sílabas e formaram o nome Jeová, para se referir a Deus, juntando Adonai com Yahvé. Aí surgiu uma corruptela, né, do nome e surge Yahvé. Desculpa, surge Jeová segundo os estudiosos. Jeová não é um nome divino, porque é uma junção desses dois nomes que eles fizeram com esse objetivo, para não pronunciar o Yahvé, tá? E tanto que não está nas Escrituras esse nome não está nas Escrituras. Aí tem um outro nome de Deus, que é Elohim, que eles não pronunciam também, eles sempre colocam uma consoante para variar, para eles não pronunciarem completamente o Elohim. Por exemplo, bota a letra K, aí fica Eloquim, né? Eloquim e não Elohim. Os escribas, olha como a coisa era. Os escribas, quando estavam fazendo, os escribas, né, os copistas, fazendo cópia ou escrevendo algum escrito, quando o nome aparecia, o nome de Deus aparecia, eles saíam, lavavam as mãos, se purificavam, né, naquilo que eles entendiam que era purificação, para poder escrever o nome, né, porque eles se consideravam indignos, né, de escrever o nome de Deus, sentiam indignos. Bom, só que essas pessoas que tinham essa reverência toda com esse nome, e os povos sabiam disso, sequer pronunciavam o nome de Deus, né? Na vida prática deles, é o que o Paulo está escrevendo aqui. Aqui, ó, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. E aqui Paulo faz uma referência lá de Isaías, na época que o povo viveu ali numa miséria completa, era juízo de Deus sobre o povo, porque o povo tinha pecado, e alguns povos reclamavam que Deus é esse que mantém esse povo assim, mas esses povos não tinham consciência de que Deus estava tratando com Israel. E aí Paulo aproveita, né, essa realidade, essa verdade da história de Israel, para dizer, olha, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa, por causa de vós. Quer dizer, eles faziam essa reverência toda ao nome, essa máscara, né? Esse estilo religioso hipócrita de ter cuidado com certas coisas e negligenciar as coisas essenciais, né? Isso é lamentável, isso nós praticamos também nos nossos dias. O sistema religioso evidencia coisas importantes para ele e as coisas essenciais não. Né? Eu estive um dia desse na igreja que encheram o culto de 1 milhão de coisas. Tinha um bocado de pataquada. Teve coisas importantes também. O culto cheio de pataquada para A e B se exibir e aparecer. Né? Aí na hora da palavra de Deus, o irmão passa a palavra
né, para o pregador pregar. É só um exemplozinho de como nós nos apegamos às mediocridades, né, e deixamos de lado as coisas essenciais, né? Aí o irmão passa a palavra para o pregador, ainda faz uma oração para que aquele pregador conseguisse pregar em 15 minutos, para que Deus acelerasse o raciocínio do pregador. Olha que absurdo! Eu estava atrás dele, no púlpito, e eu disse assim: Senhor, não ouve essa oração, Senhor. Ele orava de um lado e eu dizia: Senhor, não ouça essa oração. E aí, quando passa a palavra para o pregador, mais de 9 horas, o pregador diz: olha, eu quero me desculpar com a igreja, mas eu quero ser obediente ao horário e eu não vou pregar. A igreja saiu triste porque não houve a pregação da palavra de Deus. Só um exemplozinho, porque há absurdos até maiores do que esse. E essa classe de religiosos fazia exatamente isso. Se apegavam numa aparência, num ritualismo, num guardar o nome de Deus ao ponto até de não pronunciar, mas na vida diária, na prática, desonravam esse nome. Essa é a grande questão, né? Então, as vidas eram incoerentes e francamente pecaminosas, e com isso faziam com que o nome divino, o nome de Deus, era blasfemado entre os gentios. Ao invés de ser adorado, e deveria ser adorado, né? O nome do Senhor está, queridos, sobre as nossas vidas, a autoridade do nome de Jesus, né? E quando nós não damos testemunho, o nome do Senhor é desonrado, essa autoridade é questionada, e isso é uma responsabilidade muito grande sobre mim e sobre você, tá? A conduta diária, ela é julgada pela demonstração prática da nossa fé, e não pelo que o nosso discurso religioso diz, entendeu? Na realidade, é a conduta diária que vai revelar se eu tenho vida com Deus, se eu tenho comunhão com Deus ou não. Então, dessa forma, as pessoas duvidam sobre a validade da nossa fé, duvidam sobre a validade da fé do religioso. O que é que conta de fato? Né? O que é que tem valor em todo esse discurso? A doutrina do Novo Testamento ensina que é necessário que haja transformação moral no homem. Só o Espírito de Deus faz isso no novo nascimento. E além disso, uma transformação metafísica, segundo a imagem de Cristo. Há uma transformação, e essa transformação, o padrão é a imagem do próprio Cristo. Então, Deus vai transformando o penitente para ele ficar parecido com Jesus. É uma transformação não só moral, mas é num padrão moral elevadíssimo, né? A estatura do varão perfeito, né? A perfeição do próprio Cristo. Isso sim é o que a graça traz a mim, disponibiliza para mim e para você, tá? Os judeus ensinavam, quer dizer, é uma transformação realmente provocada que provoca uma vida santa, tá? Uma transformação ética que acontece, que o Espírito de Deus faz na minha vida e na sua vida. Os judeus ensinavam para os outros e não ensinavam para si mesmos, tá certo? Eu estou ensinando, mas minha vida deve ser coerente com isso. Eu estou dizendo isso. Eu estou aqui ensinando. Mas a minha vida, segundo o que Jesus disse, tem que ser coerente com isso que eu estou ensinando. Tá certo? Bom, eu acho que a gente encerra aqui, o nosso tempo acabou, mas próxima semana a gente vai retomar esse finalzinho aí do versículo 24, tá? A gente vai retomar essa discussão, vai falar um pouco da situação de Israel lá na época de Isaías, de onde se fundamentou, né? De onde Paulo tirou essa expressão. Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. E aí nós entramos diretamente na questão da circuncisão, que é uma discussão muito importante nesse texto aqui. Então, que Deus abençoe, a paz do Senhor. Muito obrigado por você estar conosco. Continua aí, vai clicando aí, né, olhando aí os outros versículos, né, que já discutimos. Mande sua contribuição, mande seu comentário. Quem sabe a gente vai estar em breve exibindo, né, comentários seus aqui. Deus abençoe. Muito obrigado, a paz do Senhor.